Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, esse é o canal do Integrando o Ser. Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre, de maneira geral, aproveitando esse caso aí do Epstein, que está em evidência agora, que foram soltos arquivos desse grande empresário bilionário americano que foi preso por conta de crimes sexuais contra pessoas menores de idade e que acabou sendo morto de alguma maneira. Dizem que ele se matou. Essa morte dele é extremamente controversa, né? Ninguém sabe se ele fugiu e colocou ali alguma coisa para fingir que ele se matou, na verdade ele tá isolado em algum lugar no mundo. Esses caras têm muito poder, né? Muito dinheiro, muita influência, né? Enfim, mas foi uma pessoa que foi acusada de crimes graves e eu quero falar não só sobre esse caso, mas sobre a história toda da humanidade que é marcada por esses casos, né? Na verdade, só está se comprovando o que todo mundo, o que só quem não tem os olhos abertos não consegue ver, né? Obviamente, não é mais uma questão de acreditar em teorias da conspiração. É só olhar logicamente a estrutura social e perceber que é uma conspiração, né? O sistema, os políticos, os que detêm o poder, os que sustentam o capitalismo, né? Que fomentam o capitalismo, que fomentam toda a mídia, né? Tudo isso que forma a nossa sociedade da forma que ela é, e independente se é comunista ou capitalista, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de ser ingênuo e pensar que tem algum governante poderoso querendo salvar a humanidade. Nada, a minha visão é que todos são picaretas, grande parte, assim, são muito poucas pessoas de boa índole que estão na política, porque é um sistema que ele é estruturalmente corrompido, né? É um sistema que ele é estruturalmente corrompido. Então eu quero trazer aqui uma visão fundamentada na visão do yoga, na visão do autoconhecimento, na visão da busca pela espiritualidade, segundo o meu olhar, né? Que tem influências, né, bastante influências do yoga, da tradição do yoga, dos ensinamentos do yoga, né? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre atrocidades, na história inteira da humanidade sempre ocorreu isso, né? A gente não pode esquecer que existiu o nazismo, né? Existiram os campos de concentração, existiu a escravidão, a colonização do nosso país pela Europa, né? Foi, foi marcada por uma extrema violência, né? Extremos abusos. E a gente não está falando só de guerras, de guerreiros se enfrentando em campo de batalha, o que já é um absurdo. Mas a gente está falando de mulheres sendo violentadas, crianças, né? Atos de uma total falta de piedade, né? Então, quando junta e dá poder para um grupo de narcisistas, psicopatas, pessoas doentes da cabeça, né? Pessoas que deveriam, na verdade, ser detidas, ser afastadas do convívio social, que são pessoas perigosas, mas é muito complicado quando isso se torna uma coisa institucional e quando a gente começa a perceber, na verdade, se dá conta que a estrutura de poder da nossa sociedade é fundamentada nessa loucura toda. Né? A gente está falando, não estou falando que todas as celebridades, todos os milionários, ricos e famosos e pessoas que estão no poder são assim. Eu não quero generalizar, porque eu particularmente acredito que a generalização é o que gera o preconceito, né? Eu acho que é muito ruim generalizar, eu acho que é muito sem profundidade analisar as coisas de uma forma, isso é aquilo e acabou. Né? Da mesma forma que você não quer ser avaliado pela cor da sua pele, ninguém quer ser avaliado pela sua etnia ou pela sua, enfim, pelo seu gênero, né? Pessoas são pessoas. Tem gente boa e gente ruim em todos os meios, né? Então, da mesma forma que tem milionários que são gente boa, tem milionários que são gente ruim. Cara, que eu acho que pra pessoa querer ser milionária, eu já tenho uma certa desconfiança, assim, dessa questão do, né, a pessoa que quer ter muitas posses, mesmo vendo o mundo como tá, cheio de morador de rua, né, a pessoa ainda assim quer acumular uma grande quantidade de bens pra ela. Eu desconfio um pouco de índole, assim, de seres humanos assim, mas enfim, isso é só minha opinião pessoal. Mas essas estruturas de poder nossas são criadas por bandidos, né? É muito importante que a gente saiba disso. E é muito complicado quando a gente se dá conta e começa a estudar sobre esses arquivos e começa a ver, sabe-se lá se é verdade ou não, né?
Hoje em dia a gente tem tanta loucura que é difícil saber o que é, o que não é de fato, mas é uma coisa que está em alta e foram citados nomes até de figuras espiritualistas famosas, né? E que é como Deepak Chopra e Dalai Lama, né? Que são pessoas que são referências para muita gente, né? E foram citados tendo contato, né? Independente se não foi acusado de nada explicitamente, mas toda pessoa tem um diálogo daquela natureza com uma pessoa que foi acusada de crimes sexuais contra menores de idade, né? Foi acusada de uma série de atrocidades e manter contato com uma pessoa dessa, né? E não repudiar, não condenar um tipo de atitude dessa. Uma pessoa que se diz espiritualista, que se diz professor do Dharma, que acaba se tornando uma referência para a humanidade inteira. Então, se aquilo realmente tem alguma realidade, então é uma coisa muito complicada, assim. E é muito importante que a gente não se desmonte, sabe? Se você tinha o Deepak Chopra como referência, e sabe, sei lá como é que vai ser agora, mas fica uma das reflexões desse vídeo é essa. A gente não precisa endeusar pessoas. O caminho é a gente com a gente mesmo. Tá no nosso coração, né? Tudo que se você conhece esse autor e tudo que você estudou sobre ele tem sua realidade, porque por mais que ele talvez esteja na hipocrisia, mas ele passou informações que são corretas, que não são coisas inventadas pelo Deepak Chopra. São coisas que ele aprendeu, absorveu de alguma forma e reproduziu, que são ensinamentos verdadeiros. Se ele segue ou não, é o karma dele. Mas por isso que eu falo, não idolatrem pessoas, não deem tanto poder para pessoas. Foca no ensinamento, admirem pessoas, mas não coloque elas num pedestal, né? Todo ser humano faz cocô, xixi, tem vontade sexual, tem fome, né? Temos instintos. Então é muito importante que a gente não ache que só porque a pessoa é famosa e rica que ela tá num nível acima, né? É um ser humano com karma. E esse meio das celebridades é extremamente corrompido, porque tá tudo relacionado à política, celebridades, bancos, essas pessoas que têm muito poder. Não se engane, é vendida uma imagem que essas pessoas são bem-sucedidas, não que tenham alguns que não sejam, né? Mas grande parte dessas pessoas são doentes da cabeça, sabe? Não queira ter uma vida assim, não queira, faz a sua, sabe? Na simplicidade. Eu não tô falando que você não tem que buscar uma prosperidade, não tem como você desfazer o capitalismo, né? Não, a gente tem que se adaptar da forma que a gente pode, tentar prosperar da forma que a gente puder, tentar ajudar pessoas, né? O que a gente puder fazer para ir um pouco além do ego, né? E ajudar um pouco a sociedade, trazer alguma coisa boa, sei lá, nem que seja levar comida para alguém na rua, o que quer que seja, já é legal, assim. E tomar cuidado com essa coisa do poder, sabe? O poder, todo ser humano tem fragilidade com relação ao poder. Tome cuidado para não endeusar muito pessoas que estão no poder, sabe? Quer admirar a pessoa? Admira, mas autorreferência, né? Fica com você, né? Observa de longe. Todo mundo que você não conhece na intimidade, não tem como você ter nenhuma conclusão, né? A mídia mostra o que ela quer, mas o que a pessoa é de verdade, ninguém sabe. Só quem convive na intimidade da pessoa. Então por isso que eu não boto a mão no fogo por ninguém. Mas é isso, você percebe que tudo que se desvia do Dharma, para concluir aqui o vídeo, que é ahimsa, não violência, satya, não mentir, asteya, não roubar, brahmacharya, né, a não promiscuidade, não abusar dos impulsos instintivos primitivos, né, não ser escravo deles, que envolve não abusar, né, não agredir. E também a gente pode falar de aparigraha, que é essa questão da posse, né, não ter a ilusão que a gente tem posses nesse mundo, entender que tudo esse mundo é transitório, passageiro, e que essas pessoas que querem acumular muita riqueza estão numa grande ilusão, na verdade. Eu não tô falando que você não tenha que buscar prosperidade, você não tenha que buscar suas coisas. Eu tô falando desses caras nesse nível bilionário, esses caras que estão nessas posições absurdas de poder, né? Não tô falando você que tá lutando para conquistar suas coisinhas, ou mesmo o cara que é classe média, que tem seu carrinho do ano, enfim. Essa galera é peixe pequeno. Mas a gente não ser enganado achando que esse sistema é medida de sucesso. É tudo uma enganação. É tudo uma ignorância. Essa sociedade é uma Kali Yuga, segundo a visão dos Vedas, né? É uma era regida pela ignorância. Então a ignorância se sobressai na humanidade mesmo. Por isso que a gente tem que cuidar para não se corromper. Por isso que a gente tem que cuidar
para manter valores, né? Todos somos falhos, né? Obviamente, mas tem certas falhas que são muito graves, né? Certas falhas que têm níveis de falhas, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa mentalidade, não se deprimir tanto por não conseguir acompanhar a dinâmica social, enfim, e ficar atento, sabe? Não se desviar do caminho, sabe? Não se desviar do caminho do bem, do caminho da ética, né? A ética é a coisa mais importante, é o que vai libertar de fato o nosso espírito, né? Porque você fica nessas coisinhas de enganação, de contra essas pessoas que têm muito poder conseguem manipular a sociedade, né? Conseguem manipular dinheiro, conseguem manipular pessoas com dinheiro, que pega no gatilho da ganância, né? Então que a gente possa não ser esse tipo de pessoa que é corrompida por isso, que a gente possa entender a verdade, entender que o apego à matéria, a bens materiais e toda essa a gama de loucuras que as pessoas fazem por isso é uma grande ilusão, né? Não leva a nada, só leva a gente a se enroscar mais no umbral, a ficar mais enroscado na roda de Sansara. Então o caminho é a espiritualidade, o caminho é a verdade, é a não violência, é a ética, né? É a simplicidade, né? É a natureza, é a gente cada vez mais utilizar a nossa consciência, cada vez mais sair desses níveis grosseiros, né? Que chegam a ser criminosos, né? Mas é isso, tem muita gente que faz ritual, muitos famosos fazem rituais de magia pesada, sabe? Eles não fazem rituais envolvendo sacrifício de animais do candomblé, por exemplo, que é para mexer com essas energias telúricas, essas energias mais densas, né, que eu particularmente acho um absurdo também, mas tem pessoas que fazem esse tipo de ritual utilizando seres humanos, né, isso ainda existe, não acha que isso não existe mais. Então, assim, é muito complicado. Então, cada vez mais, a gente não precisa ir tão longe, não precisa ir tão longe, essas coisas ocultas, né, mas a gente pode pensar, a gente come carne, né? Eu não, mas é normalizado a carne, é normalizado o genocídio de animais, né? O derramamento de sangue de uma forma criminosa. Então, é complicado também, é um nível de consciência da humanidade, né? Mas que a gente possa ter bom senso, sabe? Ter o discernimento, né? E buscar, sabe? Buscar ir além. Buscar o autoconhecimento, né? Buscar o caminho verdadeiro, né? Não por imposição, mas por um próprio reconhecimento interno do coração. O caminho é individual. A gente pode encontrar ali guias, encontrar amigos que podem nos ajudar, mas nunca endeusar. Você pode ver aí, o ser humano é falho, então nunca endeusar nenhum ser humano e mas nunca desistir de si, né? Nunca desistir só porque todo mundo tá fazendo mal, você vai lá e chuta o balde também, só porque todo mundo tá fazendo. Não, a gente se manter firme e íntegro nos nossos valores, nossos princípios. Tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus.